Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se juntando uns aos outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Muito bem, irmã Selma. Irmã Selma, seja bem-vinda aí, que Deus abençoe, o Espírito Santo abençoe você com a mensagem de hoje, e que o Espírito Santo também nos abençoe a ouvir, possamos sair daqui, né, com a mensagem aqui, nosso coração que Deus preparou hoje para nós. Fazer só uma breve oração, irmã Selma, e aí você já começa, tá bom? Tá bom. Senhor nosso Deus, Pai eterno, mais uma vez nós queremos agradecê-lo, porque o Senhor tem nos dado bênçãos sem medidas. Agora a tua palavra será aberta. O Senhor escolheste essa irmã, a irmã Selma, para o Senhor trazer a mensagem para essa sala essa manhã. Que o Espírito Santo, ó Pai, unja a irmã Selma nesta manhã para que ela fale, iluminada e guiada por esse Deus maravilhoso, nosso Consolador, Espírito Santo. E que também a nós possamos ouvir, que os nossos ouvidos também sejam ungidos pelo mesmo Espírito, por esse mesmo Deus maravilhoso, e que possamos, ó Pai, ser aquecidos, cada coração aqui seja aquecido com o Teu Santo Espírito, de modo que o nosso dia hoje, ó Pai, já seja preparado desde agora através da Tua palavra, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido Deus, ainda na Tua presença, te agradecemos de todo o nosso coração, pela renovação da Tua misericórdia, nos fazendo estar vivos para Te adorarmos, porque só os vivos podem Te adorar e Te louvar. E, Pai, nesse momento a Tua palavra vai ser aberta. E nós sabemos que sem a unção do Teu Espírito será uma letra que mata. E nós queremos que a Tua palavra seja pão que alimente a nossa vida para gerar vida. Nós nos colocamos em Tuas mãos e imploramos do Senhor o perdão dos pecados de cada um de nós, seja aqueles que estão no Zoom, seja aqueles que estão no YouTube, todos Te adorando. Perdoados os nossos pecados, ungidos poderosamente, sem economia do céu, pelo poder, pela unção do Teu Espírito, nós possamos Te adorarmos em espírito e em verdade, Pai.
de uma forma muito especial nesse momento, Senhor. Eu quero me colocar em tuas mãos. Implorar do Senhor que me deite por terra, Senhor, me anula. Que os pensamentos sejam colocados pelo Espírito Santo, meu Pai. E que a minha boca obedeça tão somente ao comando da tua santa e bendita vontade. Quero ainda te entregar de forma muito carinhosa a irmã Ana. Que o Senhor seja aquele que conduz e guia os médicos, aquele que abençoa aparelhos, medicações, o que quer que seja. O que quer que o Senhor vá usar como instrumento, Senhor, que seja usado nesta manhã, para o restabelecimento de tua serva, visando a glória do teu santo nome. Faz fluir sobre ela o teu poder e restabelece, Pai. Não só sobre ela, como sobre todos os enfermos, como já foi pedido aqui em oração pelo pastor. Por todas as famílias enlutadas, a moderadora Fernanda, Pai. Ela perdeu nesta manhã a sogra. Abraça o esposo dela, abraça suas cunhadas e a própria Fernanda, Deus, por favor. Toma em tuas mãos os enfermos, há enfermos queridos que participavam da sala. Tem a irmã Beatriz Almeida, está lá em Salvador, entubada, 91 anos. Tem a irmã Beatriz aqui em Petrolina, que também está entubada, serva tua. Tem o irmão Louro, Senhor, que está também em estado muito grave, grande missionário. Senhor, abençoa estes teus filhos e, por extensão, todos os teus filhos na face da terra que se encontram enfermos. Mais uma vez nós te clamamos. Mas também há o que comemorar, Pai. Eu te agradeço a oportunidade de estar colocando aqui diante do teu trono a vida da Dulce Moraes, minha amiguinha Dulce, lá de Cruz das Almas. Ela hoje completa ano, assim como a Jô também, aqui de Juazeiro. Abençoa essas vidas, que elas sejam sempre guiadas e dirigidas pelo Senhor, que a bússola espiritual delas seja o teu Espírito Santo, Pai, e elas sejam conduzidas até o fim como vitoriosas para o Senhor. Enfim, Pai, vem nos encher da tua presença. E que unicamente, embora a voz seja humana, que unicamente a impressão na nossa mente seja do Espírito Santo. Te imploramos com gratidão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma alegria a gente poder estar juntos, mais uma vez, para estudarmos a palavra do Senhor. E de uma forma toda especial hoje, nós vamos estudar mais uma vez um tema que é um tanto, requer de nós a humildade de coração, requer de nós despojamento das opiniões pessoais, dos juízos pessoais, a fim de que a obra que o Espírito Santo quer fazer em nós, ela seja completa e perfeita. Muitas vezes o Espírito Santo é impedido por nós de fazer essa obra perfeita em nós, porque, embora queiramos esse batismo, nós limitamos a ação do Espírito Santo com nossas opiniões, com nossos juízos, com o nosso acho e eu penso. E hoje a gente vai falar sobre o selamento escatológico. Selamento escatológico, tão importante para nós. O selamento, ele faz parte do conjunto das verdades presentes para o tempo do fim, o tempo em que vivemos. E embora a Bíblia fale de alguns tipos de selamento, nós vamos abordar de forma mais específica hoje, de forma um pouco mais profunda, o selamento escatológico, não é? Que é uma consequência do selamento com o Espírito Santo nas nossas vidas. O selamento com o Espírito Santo é a santificação com o selo da promessa e da salvação, que a gente pode encontrar, a gente já falou isso daqui quando estudou sobre o dia do Senhor, o sábado, a gente pode encontrar em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, e Efésios 4:30. Mas o selamento escatológico nós vamos encontrar em 2 livros de forma especial. O livro de Apocalipse, tanto no capítulo 7, dos versículos de 1 a 4,
quanto a gente vai encontrar também no capítulo 14, de 1 a 5, a gente vai encontrar, mas a gente vai encontrar também no livro de Ezequiel, no capítulo 9. E eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estudar Ezequiel 9. E enquanto os 4 anjos de que trata Apocalipse 7 estiverem segurando os 4 ventos, próximo ao fechamento da porta da graça, com esse selamento tem o objetivo de proteger o povo de Deus no tempo da angústia e das 7 últimas pragas. Enquanto os anjos estão prestes a fechar, o povo de Deus tem que estar a clamar, de olho no que acontece no Santíssimo Celestial. Tem que estar a clamar pelo batismo com o Espírito Santo e a santificação de suas vidas. O tempo do selamento é muito curto, irmãos, e logo vai passar. Agora, enquanto os 4 anjos estão contendo esses ventos, vamos nos preparar. Olha o que é que diz a pena sagrada, a senhora Ellen White, não é? Através do livro Testemunhos para Ministros, Obreiros e Evangélicos, e Obreiros Evangélicos, na página 444. Olha o que ela diz para a gente. Vou pedir aí, Clay, que solte aí o slide seguinte. Olha que coisa tremenda. Diz assim: os anjos de Deus obedecem às suas ordens, ou seja, obedecem às ordens de Deus, controlando os ventos da terra, para que não soprem sobre a terra, nem no mar, nem nas árvores, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. O poderoso anjo é visto subindo do oriente ou nascente do sol. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição, dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. Nós precisamos entender algumas coisas importantes nessa revelação profética. Os anjos de Deus obedecem às ordens de Deus, eles estão segurando os ventos até que tenham um limite de tempo, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. E à medida que nós vamos recebendo o batismo com o Espírito Santo, a gente vai se preparando para ser assinalado na fronte. O anjo poderoso é visto subindo, o mais poderoso dos anjos, Gabriel. Ele tem na mão o selo do Deus vivo e ele vai colocar nas testas dos filhos de Deus, aqueles que estão se expondo ao batismo diário com o Espírito Santo. Ele vai colocar o selo do Deus vivo na testa daqueles que se encontram de dia e de noite, clamando pelo batismo do Espírito Santo. Eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 9, para que você entenda uma coisa muito importante. Não é porque a gente acha um tema difícil nas Sagradas Escrituras que a gente pula. A gente precisa entender o que está escrito na íntegra, porque Deus tem revelado nesses últimos dias, tem dado luz como nunca foi dado antes, para que o seu povo entenda a verdade e não ande tateando na escuridão, mas como dia claro, caminhe firme, na certeza de que tem guia segura através do Espírito Santo. Olha o que é que diz, abra sua Bíblia lá em Ezequiel, no capítulo 9. Enquanto isso, eu vou pedir a Clay que passe o próximo slide. E olha o que é que diz a palavra profética para nós acerca do capítulo 9 de Ezequiel. Diz assim: estudem o 9º capítulo de Ezequiel. Eu faço uma pergunta: quantos de vocês já estudaram e entenderam esse capítulo? Estudem. Estas palavras serão literalmente cumpridas. Você entende por que temos que estudar? Elas serão cumpridas, elas estão sendo cumpridas. Contudo, o tempo está passando e as pessoas estão adormecidas. Uma pessoa adormecida é uma pessoa que não tem muita noção do que passa em torno dela. Uma pessoa adormecida é como uma pessoa distraída. E estudar é a única forma de ser despertado dessa sonolência, dessa dormência espiritual no entendimento.
o despertador dessa dormência espiritual é o diligente estudo das Sagradas Escrituras. Diz mais, o Senhor não vai mais suportar este povo por muito tempo. Povo a quem foram reveladas verdades tão grandiosas e importantes. Este povo que busca o batismo do Espírito Santo. Os guerreiros da última hora. Essa sala 57, um dos batalhões do grande exército dos 144 mil. Sim, porque essa sala é um dos batalhões do Senhor. Não pode permanecer dormindo. O Senhor não vai suportar que nós fiquemos aqui apenas buscando usufruir de fortes emoções, de bons sentimentos. O tempo é curto e Deus está chamando, mas chamando para o quê? Para um despertamento, para um reavivamento real. O reavivamento que é movido pelo Espírito Santo em nós, nos levando a amar e adorar a Jesus. Eu me lembro do pastor Leidivan, quando pregava e dava o testemunho dele aqui. E ele dizia que, em um momento da vida dele, ele só clamava, Jesus, Jesus, Jesus. É o Espírito de Deus que nos leva a clamar por Jesus. O Espírito Santo, ele não fala dele mesmo. O ministério do Espírito Santo, ele é cristocêntrico. Ele nos leva a amar a Jesus, ele nos leva a contemplar a Jesus, ele nos leva a querer mais de Jesus, ele nos leva a ansiar por semelhança por Jesus, a desejar estar no céu com Jesus. O tempo é curto e tudo que está revelado no capítulo 9 de Ezequiel será cumprido literalmente. Mas as pessoas, por não entenderem talvez o significado, está deixando o tempo passar, um tempo que é quase findo. Muitos vivem como se nada estivesse acontecendo no mundo espiritual, tão focados estamos, muitos de nós, no mundo material, nesta terra. Queridos, nós aqui somos peregrinos, nós aqui somos forasteiros. A nossa pátria está lá no céu, para onde nós iremos quando ouvirmos a chamada de Jesus. As crises que estão vindo sobre o mundo são um chamado de Deus por despertamento à vigilância do seu povo. Pode recolher esse slide, e Clay, que não é agora. Então, as crises que estão vindo sobre o mundo vem como que para nos despertar para uma vigilância maior sobre nós mesmos. Não é para assustar ou alarmar que esse coronavírus está aí, não é. Mas para nos fazer parar e refletir e perceber, olhando para dentro de nós, e nos percebermos das nossas inclinações carnais alimentadas e dos pecados não confessados nem abandonados em nossas vidas, pecados com os quais estamos tendo tanta familiaridade, estamos tendo tanta intimidade que já não nos incomodam mais. O recado de Deus hoje é de preparo para o selamento. E o selamento exige de nós reformas urgentes. Não existe reavivamento duradouro sem reformas. Quando o Espírito Santo entra, quando o Espírito Santo é recebido no templo da alma, a sua primeira providência é de reformas. Ezequiel 9, nós vemos, você creio que já abriu sua Bíblia, nós vemos um intenso movimento dentro do santuário celestial. O que está descrito em Ezequiel é um cenário, é um cenário sagrado. É o que está acontecendo dentro do santuário. E os versículos de 1 a 3, nós vamos ler, nos revelam fatos importantes para este tempo. Diz assim, Ezequiel capítulo 9, versículos de 1 a 3, dizem assim: Então ouvi que gritava com grande voz, preste atenção, gritava com grande voz: Trazei os intendentes da cidade, os responsáveis da cidade,
cada um com as suas armas destruidoras na mão. E vi 6 homens que vinham da direção da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com tinteiro de escrivão na mão, com tinteiro de escrivão à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Olha aí a descrição do cenário do santuário, que a gente tanto fala aqui e ora nesse cenário. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava e foi até a entrada da casa. Vamos para aí. Queridos, nós percebemos aqui, no versículo 1, que há um grito com grande voz. É um grito dado por Deus. Deus grita com grande voz dentro do santuário. Por que Deus grita? A gente não costuma ouvir dizer que Deus grita, mas que Deus tem uma voz suave e mansa. Mas nesta descrição profética aqui, nesta revelação dada a Ezequiel, para o tempo do fim, Deus diz para mim e para você que ele está gritando com grande voz. E sabe por que é que Deus grita com grande voz? Por causa da necessidade urgente de chamar a nossa atenção. Não é um grito áspero, grosseiro, nem desesperado de Deus. Desesperado no sentido de angustiado. É um grito desesperado, sim, de quem quer despertar um povo que ele ama para salvar. O pastor ontem, Aguinaldo, falava, é muito mais difícil não se salvar. Porque Deus grita, pastor Aguinaldo, Deus grita com alta voz para nos despertar a fim de que sejamos salvos. Deus grita para que nós possamos ficar atentos. E aí o cenário nos descreve que 6 homens entram pela porta norte com armas prontas para destruir. A palavra de Deus diz aí que são os intendentes da cidade que param ao lado do altar de bronze. Esses intendentes, eles são responsáveis por uma matança. Eles têm armas destruidoras. Eles são responsáveis por exterminar. E entre eles, um 7º homem, ele vem com um tinteiro e uma caneta na mão. Deus, então, se levanta de entre os querubins. Sabe o que é que significa aí quando a gente leu no versículo 3 que a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava? Você lembra que quando a gente entrou ontem no lugar santíssimo com o pastor Wagner, ele falou que ali estava a glória de Deus no lugar santíssimo. Ali assiste a glória de Deus no lugar santíssimo, para onde vão as intercessões, mas chega o momento em que a glória de Deus deixa o lugar santíssimo. Diz aí, Deus se levantou, a glória de Deus se levantou de sobre os querubins. É porque está encerrada a fase de intercessão. A glória de Deus sai do lugar santíssimo e vai até a entrada da porta do tabernáculo. E se coloca de frente aos intendentes que estão com suas armas na mão, armas destruidoras, e com o homem que estava com a caneta para fazer as anotações. E algo acontece, dizendo o que vai acontecer quando a porta da graça se fechar, quando acabar o momento da intercessão de Jesus por nós. Continuando aí, os versículos 4 ao versículo 6, a gente vê assim, e lhe disse, passa pelo meio da cidade, Deus fala, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que
suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Queridos, isso é fantástico. O pastor Wagner pregou para nós antes de ontem, se não me engano. Ele pregou para nós e ele falou do espírito da angústia, o sentimento da angústia que tem que ter no coração daqueles que estão buscando a presença de Deus. E aqui Ezequiel fala desse sentimento de angústia que tem que estar no nosso coração. É um coração que suspira e geme pelos pecados próprios e dos outros. E nós precisamos estar assim postados diante do Senhor. Continua, já a gente volta para comentar mais um pouco, quando ele diz, suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, de Jerusalém. Aos outros, disse, ou seja, aos outros 6 homens, porque um é o que vai selar, quem vai selar, marcar com o sinal, Gabriel. Os outros anjos, aos outros disse, ouvindo eu, Ezequiel ouvia o que Deus falou aos outros homens. Passai pelo meio da cidade, após ele, e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeceis. Deus dá uma ordem. Não poupe ninguém. Seus olhos podem sentir compaixão. Não poupe o que os seus olhos sentirem compaixão. E diz mais, e não vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, e até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, lembra do sinal de Gabriel, que ele coloca? A marca do Deus, do selo de Deus. A todo homem que tiver o sinal, não vos achegueis. Não chega nem perto. Começai pelo meu santuário, pelo meu povo, que se chama pelo meu nome. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Deus está dando aqui uma ordem para que Jerusalém fosse destruída, é o que vai acontecer. E a ordem parece tão cruel, não é, irmãos? É o golpe da ira de Deus que não é para todos, pois há um grupo que estará selado para a salvação, um grupo que escolheu buscar diariamente o batismo com o Espírito Santo para ser por ele moldado. Um grupo que tem buscado o batismo com o Espírito da verdade, que tem buscado o Espírito Santo como agente regenerador e renovador da sua vida, e não apenas como o Espírito Consolador, porque muitos de nós buscamos o Espírito Santo apenas para ver os nossos corações consolados. Mas o Espírito Santo não se torna consolador se antes ele não se tornou na nossa vida o Espírito da verdade que molda, que transforma, que regenera, que nos leva a olhar para dentro de nós mesmos e chamar o pecado pelo nome. Queridos, essa ordem parece cruel, porque entre os não selados estarão velhos que os nossos olhos, olhando hoje, dirão, são tão frágeis, são tão indefesos, criancinhas de colo, criancinhas ainda amamentadas, e Deus diz para os anjos, não poupa ninguém. Mesmo os teus olhos contemplando que são pessoas indefesas, pessoas com aparência de pureza, não poupa a ninguém. Os não selados não poupa a ninguém. Nem velhos, nem jovens, nem virgens, nem crianças, nem mulheres. Não poupa, porque me foram infiéis. Não receberam em suas vidas o azeite necessário para honrarem o meu nome. Eles receberão, esses receberão a ira de Deus
com os castigos e pragas. Neste tempo, o mundo será arrasado, queridos. As pessoas lutarão por um pedaço de pão e por um pouco de água. O mundo será entregue à sua própria sorte e demônios dominarão como jamais fizeram na natureza e na mente humana. Nós veremos as maiores atrocidades. Mas em nome de Jesus, estaremos com o selo de Deus sobre as nossas testas. Os selados, os aprovados por Deus, serão intocáveis, como diz o Salmo 91. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós estamos caminhando em direção a um caos total sobre a terra. E muitos de nós ainda estamos apostando que haverá um tempo de paz e tudo vai se recomeçar. Queridos, o caminho em que estamos para o fim é sem volta. Uma destruição catastrófica aguarda esse mundo. Mas esse fato está aguardando um acontecimento prévio sobre os filhos de Deus. O selamento. Não há o que temer. Não há de que tremer. Se nós estamos no caminho estreito, conduzidos pelo Espírito Santo. Os sinais na terra são importantes. As pestes, Covid, inundações, devastações, são importantes. Mas o selamento é o da maior importância para nós como povo de Deus. É a conclusão da obra de Jesus no Santíssimo. Onde que estão mais focados os seus olhos? Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e olhar para a obra do Senhor. Nós precisamos sim pedir a Deus que nos conceda o espírito da angústia. O Senhor disse aí em Ezequiel, no capítulo 9, no versículo 4, marca com sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações. Você tem chorado, tem suspirado e gemido diante do trono de Deus por causa das abominações? Sabe, queridos, nós só sabemos chorar e suspirar muitas vezes, na maior parte das vezes, por causa das angústias que assolam as nossas vidas materiais. Nós não temos sofrido a dor de Deus ao contemplar o seu povo enveredando por caminhos de abominações. Em Apocalipse, no capítulo 7, os versículos 2 e 3, nós vemos aqui a descrição do selamento daqueles que são selados. O que acontece? Vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selados nas suas testas o selo, nas suas testas, os servos do nosso Deus. Quando esses ventos forem soltos, as crises serão centenas de vezes mais assustadoras do que a que agora enfrentamos. Pense nisso. E pense mais ainda, esse tempo virá. E nesse tempo, aqueles que hoje estão gemendo e chorando diante do altar do Senhor, eles estarão revigorados. Eles terão a certeza da real presença de Jesus ao seu lado, o grande comandante. E eles estarão vivendo como vencedores, em meio a todo o turbilhão de provas. De 4 a 6, os versículos de 4 a 6 do capítulo 9, é descrito aí 2 grupos que nós vimos. Um selado e o outro não selado.
Olha o que é que nos diz a pena sagrada. Agora sim, Clay, passa aí esse outro slide. Olha o que é que nos diz a pena sagrada acerca de um grupo. Diz assim, a classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual. Querido, eu vou te perguntar, você tem se entristecido, gemido, chorado, se angustiado por causa da sua condição espiritual? Você olha para você mesmo e diz, Senhor, de novo esse pecado. Senhor, como meu coração ainda está inclinado pelas coisas dessa terra. A gente fala um pouquinho mais disso na frente. Chorar e se entristecer pelo próprio declínio espiritual. Não chora sobre seus pecados, não chora sobre os seus e não chora tão pouco sobre os dos outros. Nós somos ligeiros em criticar os que erram, os que falham, os que caem, mas não choramos pelos seus pecados, pelo perdão de suas vidas, pela unção das suas vidas com o Espírito Santo. Esses que não choram por si mesmo e pelos outros, esses serão deixados sem o selo de Deus. Tem Testemunhos para a Igreja, volume 5. Serão deixados sem o selo de Deus, você entende? Não basta as emoções que sentimos nessa sala, não basta as alegrias pelas transformações dos outros. Nós carecemos de ser transformados. Nós carecemos. E para isso precisamos olhar um pouco mais para dentro de nós, a nossa condição espiritual e nos entristecermos, olharmos para Jesus e olharmos para nós, olharmos para Jesus e olharmos para nós. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele nos leva a contemplar Jesus. Jesus disse que o Espírito não falaria dele mesmo, ele nos leva a olhar para Jesus, porque a regeneração do Espírito Santo em nossas vidas é nos restaurando a imagem e semelhança de Jesus. Na criação esteve presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três presentes na criação. Mas foi Jesus que colocou a mão na massa e nos criou. Olhar para o nosso Criador. Queridos, existe uma outra razão que Deus grita ali, quando nos fala Ezequiel 9:1. Deus grita para nos despertar. Atente para a primeira palavra que tem no versículo 1 do capítulo 9. Diz assim, então. O capítulo 9 se inicia com a expressão então. Isso porque a razão de Ezequiel, então, é porque teve início antes do capítulo 9. O capítulo 9, o que está descrito no capítulo 9 é uma consequência do que está escrito no capítulo 8. Deus mostra para Ezequiel no capítulo 8 4 cenas, que são a segunda razão do seu grito e da ordem julgada por muitos como cruel, para eliminar todos aqueles que foram selados. A segunda razão porque Deus grita, a primeira para despertar. E a segunda razão está descrito no capítulo 8, em algumas cenas, em 4 cenas especiais. Em Ezequiel 8, os versículos 3 e 6, a palavra de Deus diz assim, estendeu a forma de uma mão. Ezequiel é tomado aí pelo Espírito Santo, não é? Com aparência de fogo. Eu me lembro que pastor Wagner já falou isso aqui na sala, com aparência de fogo, e aí toma ele pelos cabelos. E aqui agora, Ezequiel diz que estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem que provoca ciúme. Eis uma das cenas, porque Deus grita, há uma imagem que provoca ciúme, desperta o zelo de Deus, o ciúme é o zelo de Deus por nos salvar. O versículo 6 diz mais, e ele me disse, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo?
as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui a fim de afastar-me do meu santuário. As abominações, os nossos pecados afastam Deus do templo da nossa alma. Pois verás ainda maiores abominações. Há uma gradação de abominações. Cada abominação pior do que a outra, e o homem vai se acostumando com o pecado, o homem vai se acostumando com a ausência de Deus na sua vida. Nós precisamos entender que a falta de obediência a Deus, exercida por um grupo no meio do povo de Deus, está provocando o zelo de Deus no que é puro, no que é santo, retirando a devoção absoluta devida a Ele. E às vezes a gente diz assim, que abominação seria essa? Que idolatria seria essa? A idolatria do eu, o agradar ao eu. Quando eu vou à igreja, quando eu vou a um culto, hoje eu vim à sala 57 cultuar o meu Deus, e eu vim aqui para assistir ao culto, e eu vim aqui simplesmente para arrancar boas emoções e bons sentimentos. Não há nada de errado em sentir boas emoções, faz parte da adoração a Deus. Mas quando eu me coloco como o ídolo, eu assisto o culto, tudo tem que me agradar. Isso propõe um desafio direto a Deus, que não admite adultério. Isso é adultério espiritual, Deus não admite isso. Quando sou eu que tenho que ser agradada, quando você é o que tem que ser agradado num culto que é prestado a Deus, ocorre o adultério espiritual. Homens e mulheres estão provocando o ciúme de Deus, porque se estão ligando ao mundo por laços de simpatia. E a sua mente, o seu coração, são levados a estarem na presença de Deus com propósitos pervertidos, ignorando os apelos de santidade, de pureza e obediência diante de Jeová, adentram a presença do Senhor de qualquer jeito, quando Deus diz, tire suas sandálias. Quando você vier para me adorar, você precisa deixar você fora. Sou eu, o Deus da sua vida. Nós precisamos entender essa realidade. Não podemos ignorar a necessidade de pureza, de santidade. Não podemos nos apresentar diante do soberano, do santo do universo, de forma irreverente. Há uma outra cena que provoca esse ciúme, fez Deus gritar. Está aí nos versículos de 7 a 12. Nós não precisamos ler. Mas é uma falta de reverência aos mandamentos de Deus. Ezequiel olhou aquela irreverência diante do que Deus proibia, e os homens desobedecem e se acostumam em desobedecer a Deus. Muitas vezes dizem desobedecer porque falta conhecimento. Nunca se multiplicou de forma tão poderosa o entendimento da palavra de Deus. Nunca as revelações foram tão intensas como hoje são para o povo que busca a presença de Deus. Nenhuma outra geração sobre a face da terra recebeu tantas informações como esta nossa geração, para andar retamente nos caminhos do Senhor e fazer o que lhe agrada. É como diz aí no versículo 12, esses homens nos últimos dias que não estão buscando uma vida de reavivamento e reforma. No versículo 12, ele diz assim, no finalzinho, eles dizem, o Senhor não nos vê. Estão pecando porque perderam a noção da presença real de Deus e fazem as coisas porque tem em sua mente, o Senhor não nos vê. O Senhor nos vê constantemente e constantemente requer de nós reverência porque está ao nosso lado como um Deus santo. Vivem como se o Senhor não estivesse vendo ou se importando. O Senhor não nos vê, quer dizer, o Senhor não se importa.
o Senhor faz uma parceria. Ele compreende os nossos erros. Deus não faz parceria com o pecado. Deus não veio justificar pecados. Jesus veio justificar pecadores. Eu tenho que gemer e chorar. Eu tenho que pedir ao Espírito de Deus que me traga angústia pelos meus pecados e a minha condição miserável. Eu tenho que me angustiar ao contemplar o pecado dos meus irmãos, não de criticar, não de acusar, não de rejeitar esses irmãos, não de desprezá-los, mas eu tenho que ir à presença de Deus e chorar, e gemer e suspirar pelo perdão dos pecados dos meus irmãos. Essas pessoas que dizem o Senhor não nos vê, como se o Senhor não se importasse, como se o Senhor, um pecadinho, não fosse importante para Deus, não nos separasse de Deus. Estão sendo embalados numa falsa segurança espiritual, desapercebidos de que Deus não mudou seu caráter para adaptá-lo às baixas inclinações da carne. Deus não mudou seu caráter para adaptá-lo às nossas inclinações pecaminosas. Deus vai compreender. Deus não mudou. Todos seremos indesculpáveis diante de um Deus santo, justo e puro. Precisamos ser determinados na fidelidade a Deus e não aos nossos gostos, entenderam? Determinados como foi Daniel, determinados na fidelidade a Deus e não na fidelidade aos nossos gostos e às nossas inclinações carnais. A terceira cena que provoca o ciúme faz Deus gritar em alta voz. Os versículos de 13 a 15 de Ezequiel 8 dizem assim: de novo ele me disse, tornarás a ver ainda maiores abominações do que estas que fazem. Você entende que é gradativo, uma abominação, a gente vai cometendo uma abominação, puxa a outra e a outra, a menos que a gente vá aos pés do Senhor com o coração angustiado, suspirando e gemendo: Senhor, eu pequei, muda-me, Senhor, não largarei os teus pés enquanto não me abençoares. E diz aqui que abominações maiores virão, e você vai ver qual é a maior abominação ao final do capítulo 8. Então, o versículo 14 do capítulo 8, então ele me levou à entrada da porta do Senhor, que está do lado do norte, e vi ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Ele me disse, o Espírito diz para Ezequiel: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Sabe que abominação foi essa? Mulheres representando os filhos de Deus, chorando por Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica. Mulheres chorando por Tamuz, e não pelos seus pecados. Significam pessoas que desprezam o amor de Deus. Pessoas que sabem que tem que amar a Deus, porque o mandamento de Deus diz para mim e para você que temos que amá-lo acima de tudo. Amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e entendimento. E o nosso próximo como a nós mesmos. Nisso está o resumo da lei e dos profetas. E desprezando esse mandamento, a maior choro no meio do povo de Deus, a maior lamentação, a maior clamor diante de Deus por Tamuz do que pelo amor de Deus em nosso coração. Que divindades babilônicas da atualidade estamos cultuando e nos tem feito chorar e gemer por elas? Que divindades seriam essas? Pelo que se arrasa o teu coração no mundo hoje? Por modas, por vestimentas, por vaidades, pelo que se entristece o teu coração, por causa das redes sociais, pornografias, diversões pagãs,
por relacionamentos impuros, pelo que tem suspirado o teu coração, por coisas que te dão prazer e alegria, mas que roubam o lugar do amor de Deus. Homens e mulheres se angustiando e chorando por Tamuz. Homens e mulheres se angustiando e chorando para que esse mundo melhore na crise, a fim de que possam dar continuidade aos seus projetos de felicidade nessa terra. Homens e mulheres que não choram, que não gemem, que não suspiram pelo encontro com Jesus. Porque a maior alegria está em que tudo volte ao normal. Você tem chorado, tem gemido, para que o Espírito de Deus derrame em abundância, em plenitude no seu coração, o amor de Deus, como está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. Que o Espírito Santo derrame o amor de Deus, porque só com esse amor de Deus que o Espírito Santo traz, é que nós vamos amar a Deus e sermos capazes de chorar por Deus, por nós mesmos, pela causa de Deus, pelos nossos irmãos. Filhos de Deus gemendo pelo mundo, mas que não suspiram nem gemem por Deus, pelo seu amor nos seus próprios corações. A quarta cena, aí em Ezequiel, no capítulo 8, no versículo 16, essa é a quarta cena. É o ápice das abominações. É o ponto final das abominações, quando Deus diz, basta. Diz assim o versículo 16, acompanhe comigo, você que está com sua Bíblia aberta, seja pelo dispositivo do celular, abra sua Bíblia, ouça a voz de Deus, ele fala através do que está escrito, ouça. E diz assim, ele então me levou ao átrio interior da casa do Senhor e vi a entrada do templo do Senhor entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. Eles se prostravam diante do sol, virados para o oriente. Homens que foram convocados para serem líderes neste mundo em nome de Deus, adorarão a outro Deus que não ao verdadeiro, porque praticarão no meio do povo de Deus coisas que são pagãs, adorarão ao sol, abriram mão da santificação de suas vidas pelo batismo diário com o Espírito Santo, apostando que as obras que realizam são suficientes para santificarem as suas vidas. Nenhuma obra que fazemos, por mais grandiosa que seja, tem poder de santificar aquilo que só o Espírito pode fazer. Santificar as nossas vidas é obra sobrenatural do Espírito Santo acolhido no templo da alma. Uma alma que está disposta a sangrar as maiores reformas necessárias para chorar e gemer diante de Deus pela sua própria vida e pela vida dos seus irmãos. Chorar e gemer e se angustiar diante de Deus pelo batismo com o Espírito Santo. Essa sala quer chegar aos 10 mil. Não é 10 mil só o pastor Wagner que nos acompanha no YouTube, pastor Adevaldo, não é só 10 mil todos vocês que estão aqui. 10 mil. São 10 bilhões que Deus quer. Bota aí para frente. O exército do Deus vivo no tempo do fim. Os 144 mil. É uma grande multidão. É isso que essa sala hoje representa. E Deus quer alcançar muito mais do que 10 mil. Mas Deus precisa de homens e mulheres que tenham coragem de estar aos pés do Senhor, suspirando e gemendo pelos seus próprios pecados, suspirando e gemendo pelos homens e mulheres chamados por Deus, pelos quais Jesus morreu, gemendo e chorando pelos seus pecados para serem perdoados, a fim de que se façam um conosco nesse batalhão do grande exército dos 144 mil.
Não abra mão da santificação, da obra que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, para não profanarem o santo sábado do Senhor. Todos aqueles que estão se professando filhos de Deus, que não forem santificados pelo Espírito Santo, eles adorarão o sol, como está no versículo 16. Eles vão se dobrar no último momento e vão profanar o santo sábado do Senhor. Irreverência total ao Criador. O ápice das abominações vai ser o decreto dominical. O sábado sendo profanado e pisado, mesmo por muitos que com naturalidade vão considerar naturais obras que não santificam suas vidas. Pisados com muita naturalidade por muitos. Porque não veem a palavra de Deus, não tomam a palavra de Deus como a maior autoridade de suas vidas. O slide seguinte, vamos já finalizar. Diz assim: nossa maneira de proceder determinará se receberemos o selo do Deus vivo ou seremos abatidos pelas armas destruidoras. A nossa maneira de proceder. Temos gemido e chorado, temos recebido o espírito da angústia com o batismo do Espírito Santo. Já algumas gotas da ira de Deus caem sobre a terra. Quando, porém, as 7 últimas pragas, elas forem derramadas sem mistura. Por que sem mistura? Porque não haverá misericórdia. A mistura seria com misericórdia, mas aqui será sem misericórdia, no cálice de sua indignação, sem misericórdia, quando Deus diz que os teus olhos não poupem, não poupa ninguém, nem aquele velhinho, nem aquela criança que está mamando, não poupa ninguém. É sem misericórdia, sem mistura no cálice de sua indignação. Então, para sempre será demasiado tarde para o arrependimento e procura de um abrigo. Querido, Deus grita com grande voz, porque esse é o tempo de buscarmos o arrependimento dos nossos pecados, de buscarmos abrigo à sombra do Senhor Jesus Cristo, recebendo o batismo com o Espírito Santo. Quando chegar esse tempo, demasiado tarde, nenhum sangue expiatório lavará, então, as manchas do pecado. Não haverá mais sangue de cordeiros. O slide seguinte, Clay, por favor. O que necessitam agora, o que necessitamos agora, o que o mundo necessita agora é de homens e mulheres de esclarecida compreensão, o entendimento aberto para a verdade. Deus convida os que estão dispostos a ser regidos. Você está disposto a ser regido pelo Espírito Santo? Levante a sua mão como sinal diante do céu. Você quer ser liderado pelo Espírito Santo numa obra de completa reforma? Toda alma deve estar agora em posição de mais profunda, genuína consagração a Deus, que durante os anos passados, mais do que nunca, temos que gemer aos pés do Senhor. Está na meditação o cuidado de Deus. Deus preservou um remanescente. E nós estamos nos alistando no meio desse remanescente. Esse remanescente, queridos, é diferente da maioria. O capítulo 9 de Ezequiel, no versículo 8, nos fala desse remanescente. É identificado aqui esse grupo que suspira, que geme, que tem sentimentos de angústias diante das abominações que estão ocorrendo em sua própria vida e no meio do povo de Deus. A pergunta de Ezequiel sobre se um remanescente sobrevive, ele diz assim: havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, há um remanescente. Quer ser você o Ezequiel de hoje? Ezequiel temeu até pela própria vida. Ele diz: caí sobre a minha face, clamei e disse: ah, Senhor Deus,
Dá-se ao caso que destruas todo o restante de Israel. Senhor, até eu, a minha condição é fraca, é pecaminosa, é defeituosa. Derramarás sobre mim a tua indignação. Seria o caso de que alguém sobreviveria? Queridos, um remanescente sobreviveria, sim, ao julgamento, sobreviverá, sim, ao julgamento de Deus. É muito séria essa luz que reflete para nós através dos capítulos 8 e 9 de Ezequiel. Haverá um remanescente. A maior prova desse remanescente é a existência da sala 57. É a sua presença nessa sala. Sim, há um remanescente. Deus tem um remanescente que guarda os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus, conforme Apocalipse 12, 17. Tem o testemunho de Jesus por uma única razão. Não é porque faz parte da igreja remanescente. Tem o testemunho de Jesus por causa da obra do Espírito Santo no coração. Justos que terão em suas testas a própria marca de Deus, que é um selo da sua propriedade e da sua aprovação. Você quer sonhar esse sonho de Deus? Deus suspira e geme, ele grita de forma desesperada para mim e para você. Desperta, prepare-se, eu quero te selar, pois quero você eternamente comigo. Eu quero você pela eternidade ao meu lado. É o brado de Jesus para você e para mim. Clamemos a Deus pelo batismo com o Espírito Santo. Vivemos por essa causa. Gemamos, suspiremos, choremos. Vamos aos pés do Senhor diariamente. Chore não só por você. O remanescente, ele suspira e geme por ele e pelos outros. Espalhe esse link da sala 57. Oportunize para os outros a oportunidade que você recebeu. Essa sala não é para ter só 10 mil, não. É para ter 10 milhões. Porque aqui estão homens e mulheres convocados pelo Espírito Santo, que ele convocou para capacitar, a fim de, diante do altar do Senhor, gemer, chorar, suplicar pelos filhos de Deus, pela obra de Deus nessa terra. Você está disposto? O Senhor quer te abençoar. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Toda glória ao Senhor, todo mérito ao Senhor. Amém. É isso aí, pastor. Nós temos um hino especial ou nós vamos cantar algum, ou vamos orar? Irmã Selma, muito obrigado, tá? Mensagem muito relevante, né? Uma mensagem que faz a gente refletir muito, muito mesmo, viu? Deus seja louvado, irmã. Deus seja louvado por essa mensagem. Amém. Deus abençoe cada vez mais. A irmã Selma tem trazido aqui, todas as vezes que vem, traz uma mensagem. É o Espírito Santo mesmo que guia tudo, né? Irmã, eu quero pedir nesse momento para que você termine com uma oração, né? Mas antes, deixa eu só... o pastor Wagner me passou aqui uma mensagem, um pedido de oração. O pedido de oração diz assim, ó, irmã Valéria, né? Alguém diz assim, irmã Valéria, peça ao pastor Wagner que ore e peça a todos que ore por mim, pois vou fazer outra cirurgia nessa terça-feira agora, retirada de um tumor. Então Deus conhece, né, direitinho esse caso. Aproveita, irmã, encerrando aí, agradecendo a Deus, né? Abençoando também, pedindo a bênção de Deus sobre cada um de nós aqui. Aproveita e pede por esse pedido também. Tá bom. Por favor. Se não fosse muito, eu ia pedir a cada um de vocês, sendo possível, não é? Sendo possível, que se prostrem diante do Senhor para orarmos, como temos que estar diante do Senhor.
Oremos. Querido e bondoso Deus, Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, ao teu nome, Senhor, por causa do teu amor para conosco, por causa da tua fidelidade em nos manter espertos, em nos revelar as tuas verdades, para que caminhemos neste mundo de escuridão, mas esclarecidos e alumiados pelo teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por essa mensagem que o Senhor proporcionou de forma oportuna para que todos os que estão aqui pudessem se deleitar e ter suas mentes esclarecidas. E nós vamos nos levantar hoje, Senhor, como um batalhão da Sala 57, que entende o que é gemer na tua presença, que entende o que é se angustiar, que entende o que é suplicar na tua presença, olhando para dentro de si mesmo e vendo sua própria condição, olhando para o outro, vendo a condição do outro, não para criticá-lo, rejeitá-lo, mas para suplicar também, gemer e chorar por ele. Toma em tuas mãos a cada um de nós, Senhor. Toma de forma especial em tuas mãos o pedido que foi feito a Valéria. O Senhor conhece essa pessoa que vai retirar esse outro tumor. Pai, que a tua mão seja estendida sobre essa vida e que essa cirurgia ela seja conduzida pela tua própria mão, colocada sobre as mãos médicas dos médicos, as mãos divinas sobre as mãos humanas. Que as mãos humanas sejam apenas instrumentos, que desde já o teu poder possa fluir sobre a vida desta tua filhinha que vai ser cirurgiada. Que desde esse momento o teu governo e controle esteja sobre os médicos, as medicações, os enfermeiros. Senhor, que todo o ambiente onde vai ficar esta tua filhinha já esteja sendo purificado, já esteja sendo santificado e abençoado pela presença dos teus mais poderosos anjos. Fortalece tua filhinha, traz ânimo ao coração dela, não deixa ela sentir-se sozinha em um minuto sequer, Santo Espírito. Deixa ela experimentar tua companhia constantemente. Arranca do coração dela, experimentando ela a tua presença, todo medo e insegurança. Como diz o pastor Wagner, nunca há prejuízo para aqueles que andam na presença do Senhor. Essa é mais uma oportunidade para a honra e glória do teu nome, meu Pai. Faz esta obra. Toma em tuas santas mãos cada pedido colocado. Continua a nos abençoar e nos ajuda, Senhor, a lutarmos contra nós mesmos, para que sejamos reformados pelo Espírito Santo e, finalmente, recebermos nas nossas testas o selo do Deus vivo e um dia participarmos daquele grande exército que, em meio à tribulação e angústia, estará com o coração ardendo de alegria, porque tem a certeza de estar sendo comandado por Miguel, o grande comandante eterno. Te suplicamos, te agradecemos, entregamos cada pedido, cada pessoa que aqui está e esteve em tuas santas mãos. Imploramos que o Senhor seja o nosso líder, o nosso comandante. Que o Senhor nos conceda a cada instante a unção do teu Espírito, para que ele nos guie, nos leve para mais perto e mais semelhança com Jesus. É no nome dele mesmo que te pedimos, Pai. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.